eu tenho pensado bastante sobre a passagem do tempo recentemente, sabe? Eu criei até mesmo o hábito de ver a idade das pessoas. Tipo assim, quantos anos tinha tal pessoa quando fez tal coisa? Ou então, o que significa ter tal idade em tal época? Confie em mim, isso soa bem mais complicado do que realmente é. Vejam, eu assisti recentemente tanto A Casa da Coruja como Star contra as Forças do Mal. Ambas são animações bem bacanas e com certeza vai rolar um vídeo sobre elas. Mas o que me chamou a atenção foi a idade das protagonistas. Vejam só, ambas têm 14 anos. Porém, e é aqui que está o ponto onde quero chegar, uma tem 14 anos em 2015 e outra tem 14 em 2020. O que significa ter a mesma idade em momentos tão diferentes, pois o mundo mudou bastante de 2015 para 2020. Isso sem falar em casos mais, drásticos. Um desenho que eu gosto muito é Hey Arnold. Nele, os personagens têm 9 anos, mas têm 9 anos em 1996. Junto com isso, eu tenho pensado sobre a necessidade de mudar com o passar do tempo. Desde o que temos que passar a fazer, assim como o que temos que deixar de fazer. Será que Arnold, a Star e Luz continuaram a ser quem são com o passar dos anos? O que Arnold deixou ou passou a fazer na vida adulta? O que você e eu deixamos ou começamos a fazer com o passar dos anos? Bora lá! Existem algumas regras sociais e podem botar aspas bem grandes na palavra regras, que dizem o que devemos fazer ou não podemos mais fazer quando crescemos. Sabe, quando a gente chega nos 20, nos 30, 40, 50, 60, 70 anos. Mas assim, quem dita essas regras? Quem as reforça? O quão certas ou boas são essas regras? Eu não estou querendo dizer aqui que devemos voltar à infância ou usar a arte como escapismo da vida adulta. Mas sim que não devemos, necessariamente, deixar tudo da infância para trás. Porque assim, a gente perde algo se fazer isso. Eu joguei recentemente 2 jogos que me fizeram pensar muito sobre isso. Sobre manter, mesmo com o passar dos anos, uma visão e uma relação com o mundo não muito diferente daquela presente na infância. E como isso pode ser, saudável. E nada melhor do que começarmos com os maiores estereótipos de brincadeira infantil. Construir um mundo usando o que você encontra pela casa. Tem um mapa, ou melhor, uma fase bem legal de Counter-Strike chamado Rats, o qual leva o combate contra o terrorismo até as últimas fronteiras, banheiros, cozinhas e gavetas. Tem algo bem divertido em estar em ambientes que vemos todos os dias, mas com uma perspectiva nova. Então, de imediato, Supraland conquista quem joga usando o que para mim, e pelo que eu vejo para muitas outras pessoas, é encantador. A ideia de estar em lugares extremamente comuns, mas na perspectiva de algo minúsculo. Pois bem, o jogo todo se passa em uma pequena caixa de areia, porém temos a visão de um bonequinho também bem pequeno. Então galhos, pás e peças de outros brinquedos ganham dimensões impossíveis. E vale ressaltar como tudo é muito bonito. O jogo usa muito bem o motor gráfico que o move e dá a qualidade visual. As construções e objetos do jogo conseguem, ao mesmo tempo, ser tão reais quanto exageradas. A beleza de ver objetos assim ordinários, com proporções absurdas e funcionando quase como monumentos no mundo do jogo, faz você querer explorar unicamente para descobrir o que mais o jogo guarda. Porém, a beleza do jogo vai muito além do visual. Vejam, Supraland possui uma história comicamente simples. Nosso protagonista, o príncipe do Povo Vermelho, tem de ir até o reino do Povo Azul e retomar o fornecimento de água. Só isso. Não há grandes reviravoltas e nem lições de moral com personagens complexos. O jogo não precisa disso. Assim como crianças se divertindo, o foco aqui não é o porquê você faz algo, mas sim o que você faz. E o jogo que melhor representa Supraland é, surpreendendo todo mundo, Metroid Prime. Um tempero de Portal e molho de Zelda Breath of the Wild. Enquanto o príncipe explora um grande, mas nunca grande demais, mundo interconectado, ele descobre e compra novas habilidades que permitem interagir com o jogo de formas até então inimagináveis. Em vez de então essa habilidade abre esse tipo de porta, o jogo traz momentos de uou, eu não tinha ideia que isso era possível. Por exemplo, tem um item que faz com que diversos tipos de portões e estruturas metálicas, os quais, conforme vontade da natureza, originalmente bloqueiam seu progresso, virem novos caminhos. Ou seja, a caixa de areia não é só visível no mundo do jogo, mas também na jogabilidade. O jogo pode ser definido como sandbox, pois dá uma considerável liberdade para resolvermos os desafios à nossa maneira. Há diversos meios de explorar e combater,
ainda que o combate seja secundário diante da exploração. E você nunca está errada por escolher uma ou outra forma, apenas estará certa, mas de uma maneira diferente. Algumas vezes, em vez de recompensar o progresso com uma habilidade, o jogo revela que um elemento que usamos ao longo de toda a jornada pode ser interagido de forma diferente, mostrando o quão responsivo e bem pensado o jogo é. Poderia até dedicar um momento para falar dos quebra-cabeças, mas eles são tão conectados à exploração que os dois podem muito bem ser considerados uma coisa só, além de serem igualmente bem feitos. O jogo dá uma aula de como construir enigmas. Em vez de ser misterioso até demais ou de passar a resposta de bandeja, o jogo sabiamente criou um personagem cujo único propósito é estar diante dos lugares onde estão os enigmas para dizer se você possui ou não todas as habilidades necessárias para resolvê-lo. Caso não tenha, também não tem problema, você volta depois. Caso sim, você pode ficar tranquila, pois a resposta estará lá, em algum lugar. Basta que você encontre o melhor caminho até ela. Tem um momento bem legal, em que o NPC está na frente de um quebra-cabeça e partilha uma mensagem misteriosa. Algo como: "Vamos ver se você faz parte dos 90%. Caso você não consiga resolver o enigma e volte a falar com ele, ele irá dizer que 90% dos jogadores que chegam nessa etapa do jogo esquecem que determinada habilidade que você já tem pode ser usada para um fim não muito óbvio. Ah, e o jogo não possui mapa. Ele não precisa, e você também não. Não sabe para onde ir? Converse com o NPC ou preste atenção no cenário. Mas honestamente, a sua curiosidade e vontade de explorar serão seus maiores guias. Agora, um conselho de amigo. Pode ser que, bem no finalzinho do jogo, você fique travado em um quebra-cabeça um tantinho complicado. A resposta, ou melhor, uma parte dela, é um pum. Eu só digo isso. Enfim, Superland é um jogo brilhante. Um jogo que quer fazer você se sentir tão inteligente o resolvendo quanto seu criador foi ao criá-lo. E, para a nossa conversa, é um jogo que nos incentiva a olhar para as pequenas coisas ao nosso redor da mesma forma que uma criança vê os menores e mais relevantes objetos, com gigantescas possibilidades. Essa capacidade de se permitir se encantar e inspirar com coisas pequenas e ordinárias é algo muito poderoso. É algo que, de certa forma, pode ser dito que guiou o desenvolvimento de Superland e pode, ou melhor, deve, guiar um pouco nossa visão e forma de interagir com o nosso redor. Mas vamos ser honestos, isso dá trabalho. Não dá pra, sempre toda hora, ficar fazendo criações grandiosas e expansivas. Vez ou outra, só queremos aproveitar e se divertir. Às vezes a gente só quer fazer uma bagunça. Ou resolver uma. Como explicar Katamari Damacy? Bem, não é tão difícil, é só diferente. Vejam, todos os jogos da franquia nos levam para lugares banais e comuns, como casas, vizinhanças e pequenas cidades. Nesses ambientes, controlamos o Príncipe do Cosmo, um personagem bem pequeno que empurra uma bolinha chamada Katamari, com o objetivo de transformá-la em uma estrela no final da fase. Comigo até então? Beleza! Conforme essa Katamari rola, ela vai grudando objetos do dia a dia em seu corpo e ficando gradativamente maior. Em alguns casos, muito maior. O que é interessante é a escala que o jogo adota. No começo da maioria das fases, quase tudo é muito maior do que a Katamari. Sapatos, caixas de leite e latas de lixo parecem, no início de uma partida, obstáculos impossíveis de serem ultrapassados. Mas o tempo e muitas trajes do dia a dia depois, e a Katamari pode ser transportada pela fase sem tanto medo de ser empurrado por aí por objetos móveis do cenário. Com um pouco mais de progresso, computadores, animais, crianças e outros itens que definem o cenário da fase poderão fazer parte de sua bola estelar implacável. E no fim, o príncipe empurrará uma criação tão colossal como indescritível, formada por pessoas, prédios, criaturas gigantescas e, é claro, sapatos, caixas de leite e latas de lixo. Caso você não tenha jogado nada parecido, pode soar meio bizarro. E, falando a verdade, mesmo tendo jogado algo parecido, nunca deixa de ser bizarro. Mas é impressionante como tudo no jogo colabora para criar um clima alegre e agradável. A começar pelas músicas que, honestamente, todas são incríveis e conseguem colocar você no ânimo que a fase quer transmitir, que normalmente é felicidade. É sério, faça um favor a si mesma e procure aqui no YouTube mesmo a trilha sonora desse jogo. Não vai se arrepender. Tipo, escuta isso.
Outro ponto fundamental, talvez até o mais importante, é a arte e os gráficos. Vejam bem, Katamari Damacy não tem pretensão alguma em parecer ou ser realista. Só que não quer dizer que não haja uma quantidade absurda de detalhes nos muitos, mas muitos mesmos, objetos nas fases. Há um carinho visível em todas as coisas, sejam elas grandes ou pequenas. Seja por meio das artes desenhadas ou nas palavras escritas nas menores garrafas e caixas, ou nos outdoors no topo de grandes prédios, você percebe que a equipe por trás desse jogo, principalmente seu designer, Keita Takahashi, tem uma grande habilidade: ver beleza em coisas banais. Não muito diferente do que ocorre em Superland, só que enquanto naquele jogo a perspectiva se mantinha sempre pequena, aqui você consegue ver o mundo tanto de cima quanto de baixo. Esse charme existe em tudo, até mesmo nos menus, que são planetinhas pequenos nos quais você deve andar até as opções, ou mesmo nas opções de salvamento do progresso, que são as letras que formam o nome da desenvolvedora, Namco. E é sério quando digo que esse jogo carrega consigo uma beleza do dia a dia. Tanto que Katamari Damacy foi incluído no Museu de Arte Moderna de Nova York por fazer os objetos do dia a dia de maneira fantástica. Por mais que as fases sejam muito arcade, no sentido de serem voltadas muito mais para a jogabilidade e para resolver o desafio no tempo necessário, a união de trilha sonora, arte, gráficos e o clima no geral contribui para ambientes que são simplesmente agradáveis de se estar. E como aqui você quer a verdade nua e crua, não vou esconder nada, eu sou um grande fã da franquia Katamari. Sim, franquia, pois tem muitos jogos. Sempre tive uma vontade de fazer um vídeo sobre a saga Katamari, só que o problema, ou melhor, peculiaridade, é que eles são todos muito parecidos. Mas sim, essa história de jogos da mesma saga serem similares é normal. Tecnicamente, os jogos da franquia Wolfenstein, que você pode ver o vídeo aqui no meu canal, são muito parecidos. O mesmo vale para muitos outros jogos. A questão é que de um jogo para o outro, ocorrem poucas modificações na forma de jogar e na estrutura. Os temas, ou melhor, o tema é o mesmo ao longo da saga. O que muda são as fases e tramas de cada iteração. E assim, não considero a história de cada jogo tão relevante para o que Katamari é. Já que mencionamos temas, bora falar sobre a temática do jogo, porque sim, esse jogo tem temas interessantes e não tá aqui nesse vídeo à toa. Como vocês podem ver pelos vídeos do jogo, os ambientes são lotados de coisas, exageradamente lotados. E são coisas que você e eu, as pessoas, não precisam, e principalmente em uma quantidade que não precisamos. O jogo pode até ser uma caricatura exagerada do consumo desenfreado, mas não é uma caricatura incorreta. No mundo em que vivemos, as coisas são adquiridas tão rápido e frequentemente quanto são descartadas, pelo simples prazer e obrigação social em consumir. Porém, Katamari apresenta a pergunta: e se não descartássemos o que adquirimos? Não no sentido de reciclar ou algo assim, mas se as coisas apenas ficassem largadas por aí, acumulando e ocupando espaço. E nesse mundo, o qual é reflexo do nosso, está o príncipe, o qual, portando a titular Katamari, limpa o mundo desses excessos desnecessários e recria algo belo a partir disso. No caso, estrelas e constelações. Sob essa ótica, Katamari Damacy é uma fantasia poderosa voltada para a luta contra o consumismo. Sem contar que há também um aspecto de que as fases do jogo, as quais sempre começam como ambientes caóticos, lotados e com pessoas distantes, termina, de uma certa forma, unida no grande coletivo que é essa grande bola grudenta de amor. Pode parecer que eu estou exagerando aqui, mas tudo que eu apresentei até então está em entrevistas com o criador da franquia, o Keita Takahashi. E honestamente, não é algo muito difícil de ver enquanto jogamos. Se eu puder fazer um comparativo meio esquisito, tem um pintor que eu gosto muito, Johannes Vermeer. Ele fez um monte de pinturas bem legais, recomendo que dê uma olhadinha depois. O interessante é que Jojo viveu uma vida agitada em um lugar agitado, cheio de pessoas e movimento. Porém, suas obras representam momentos tranquilos, harmônicos e quietos. Eu gosto de imaginar que Jo criava o mundo que queria ver. Assim como eu gosto de pensar que Takahashi também criou o mundo que ele queria ver. E, por meio de Katamari Damacy, nós podemos viver nesse mundo, nem que seja por pouco tempo. Podendo viver em um mundo no qual, independente de sua idade, você, assim como eu, pode perfeitamente se divertir de uma forma que, incorretamente na minha opinião, dizemos que é apenas para crianças. Empurrando, derrubando e grudando coisas, de maneira divertida e simples. Agora, o que não é nem um pouco simples é como você pode jogar esses jogos. Vejam, um único de fácil acesso é esse que você está vendo durante nossa conversa, o Katamari Damacy Reroll, que nada mais é do que uma versão em alta resolução do primeiro jogo, que foi lançado lá atrás, em 2004. E quando eu digo que não é nada mais, é bem por aí mesmo.
Tanto que o jogo fala para você sempre lembrar de salvar manualmente seu progresso, pois ele não fará isso automaticamente. Todos os outros jogos, com suas fases exclusivas e melhorias na mobilidade do personagem, estão presos nas suas plataformas originais, incluindo a minha versão favorita, Katamari Forever, que só saiu para PS3, a qual é, essencialmente, uma coletânea em alta definição de fases de toda a saga. Mas apesar de tudo, o fato de o único jogo disponível ser o primeiro, em uma forma praticamente idêntica ao original, demonstra a qualidade atemporal da obra. Assim como o ato de brincar e admirar as pequenas coisas nunca fica velho, Katamari Damacy também não. Uma das coisas que mais gosto sobre jogos é a sua capacidade de representar, de forma vívida, qualquer coisa que imaginamos. Sabe aquele tipo de comentário? Uau, parece mesmo que eu tô numa guerra. Ou então, mana, você sente como se estivesse mesmo pilotando um avião. É disso que eu tô falando. Só que, principalmente, jogos são capazes de dar vida àquilo que nunca aconteceu. Só foi imaginado. Já brincou com carrinho de brinquedo? Você não brinca com carrinho simulando exatamente como se dirige corretamente na vida real. Você pega seu carro e joga contra a parede, e faz ele percorrer por um caminho absurdo nos móveis de sua casa ou em pistas de brinquedo. Pois então, é exatamente isso que a expansão Hot Wheels de Forza Horizon 3 procura recriar. Da mesma forma, Supraland apresenta, de maneira imersiva e interativa, os mundos impossíveis que existiam, e espero que ainda existam, em nossa imaginação. Ou então, como Katamari Damacy recria o ato de se divertir fazendo bagunça. Bem, na verdade, limpando uma, né? Não digo aqui que esses jogos são bons ou têm algo especial por serem nostálgicos. Não estamos falando de nostalgia e se recordar de algo que ficou no passado. Estamos falando, na verdade, de não perder esse algo. De manter consigo uma ternura e inocência que não são fraquezas ou forma de escapar da realidade. Esses valores são capazes de nos ajudar a ver o mundo e um ao outro de uma forma mais, assim, interessante. São capazes de nos inspirar a criar algo, de nos ajudar a encontrar alegria em momentos e em coisas pequenas. E, na minha opinião, igualmente pequena, de nos fazer pessoas melhores. Pelo menos é o que eu penso. Supraland e Katamari Damacy Reroll são muito bons e estão disponíveis em tudo quanto é coisa, é sério. Caso você possa, eu recomendo que dê uma chance. Outra, eu adoraria que você curtisse, deixasse um comentário e se inscrevesse aqui no canal. Mas assim, só se você tiver afim, né? Muito obrigado por assistir. De verdade.